Fala, mecânico de motos! Hoje a aula vai ser sobre parâmetros. Eu vou explicar nesse vídeo de uma vez por todas para você entender de uma vez por todas o que é esse tal de parâmetro que muita gente fala que é um bicho de 7 cabeças, que complica tudo na elétrica, na injeção e na mecânica. Não pensa que é só na injeção. Também existe parâmetros na elétrica e na mecânica. Para quem não me conhece, eu me chamo Elton Pinheiro, eu sou criador do melhor curso de mecânica de motos do Brasil. Agora eu fiz uma nova versão, é o método diagnóstico MEI 30D, onde eu te ensino passo a passo toda a mecânica elétrica, injeção e também a parte de diagnósticos e mais outros bônus que tem no curso. Curso de instalação de alarme, curso de motor 4 cilindros, curso de motor estacionário, drive de manuais, esses que estão te cobrando aí de R$ 97, grupo VIP do WhatsApp para esse curso. Então, é isso aí. Vai aqui no site aqui embaixo, futurimotos.com, vai aqui no link no YouTube, no Instagram, vai aqui na bio, clica lá ou acessa diretamente, futurimotos.com. Mecânico, o parâmetro, como eu te falei, ele é um valor de referência. Por exemplo, a sua pressão arterial, ela tem uma variação, ela pode estar num valor para menos e num valor para mais. Se passar desse valor para mais aqui, você fica com a pressão alta. E se você passar desse valor para menos, você vai ficar com a pressão baixa. Se eu não me engano, é 10 alguma coisa a pressão baixa. E se eu não me engano, também já é 14. A partir de 14 é pressão alta. Então você vai ter um valor de 11 até 13 para o seu corpo poder trabalhar. A pressão 11 por 8, né? 11 por 8, 12 por 8. Quando chega a 13 por 8, o bicho está pegando. Então, você consegue medir como isso? Através daquele instrumento, coloca aqui no braço, né? Pode ser elétrico, pode ser aquele mecânico. Você consegue medir isso no seu corpo para saber se ele está funcionando perfeitamente ou não. Quando você faz o diagnóstico, a pressão está alta, o que está acontecendo? Você vai no médico, mas você identificou através do quê? De um instrumento, que a pressão estava alta. É a mesma coisa na mecânica, na elétrica e na injeção. Você tem que ter instrumentos para poder fazer essa medida, para poder corrigir o problema. Quando você está com pressão alta, se você já tem remédio, você toma, né? Que eu não lembro agora o nome do cara lá. Pressão baixa também. Por quê? Porque você já identificou e você consegue monitorar através do medidor de pressão. Já, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui para você. Dei o primeiro, que é a pressão arterial, e agora a temperatura do corpo. Se eu não me engano, é 38, né? 38 graus, a pessoa já começa a ficar com febre. Então, ela tem um valor para menos e para mais. Não pode ficar com a temperatura tão baixa, que vai dar problema. Não pode ficar com a temperatura tão alta, que também vai dar problema. E para isso, você usa o termômetro para poder fazer a medida. Quando está a pressão alta, você vai lá, dá uma dipironazinha e o bicho resolve, né? Em muitos casos, né? Não sou médico, não estou falando para fazer isso. Mas resolve, criança com febre, vai lá, o meu filho fica com febre, eu vou lá no termômetro, uma dipirona e a temperatura baixa, mas na verdade não é nem para dar remédio, é para deixar a própria temperatura do corpo matar, né, as bactérias. Mas vamos lá, vamos falar de mecânica. Você conseguiu entender o exemplo deixa eu ver aqui na minha colinha aqui, da pressão arterial e da temperatura do corpo? Então isso são parâmetros. Agora eu vou te dar um exemplo, por exemplo, sensor CKP, ele vai ter uma resistência, ele vai ter um valor de resistência. Então, ele tem uma faixa de trabalho. E você vai medir como? Através do multímetro. Você vai fazer essa medição. Mas para você saber fazer essa medição, você tem que saber o valor desse sensor e o instrumento que você vai medir. Quando você mede e o negócio está errado, você tem que fazer o quê? A substituição. Então, esse é um parâmetro. Quando você tem uma variação de trabalho, de tensão elétrica ou de diâmetro, por exemplo, do pistão, como eu te falei no começo. Vamos supor, 80 milímetros o diâmetro novo. Se der, por exemplo, 89, já tem que substituir. Mas como é que você vai verificar isso? Através do micrômetro, você vai medir. Então, você vai ter um parâmetro de 1 milímetro para esse pistão ficar trabalhando. E quem tem que identificar isso é o mecânico de motos. Vamos dar outro exemplo. Agora na injeção eletrônica. Sensor TPS. O sensor TPS, ele tem uma borboleta, né? O corpo de injeção, ele vai ter uma borboleta ali. Vai ter um eixo conectado bem na lateral, na unidade de sensores, que ali, na ponta do eixo, nós iremos ter uma resistência.
Quando a borboleta está toda fechada, se não me engano, é 0,5 volts. Você consegue identificar onde? Através do multímetro. Nesse multímetro, você consegue ver essa variação. E quando você começa a acelerar, essa tensão ela vai aumentando. Se não me engano, é para 4,7, se não estou enganado. Então, você tem que observar com o multímetro, e não precisa de scanner, você tem que observar no multímetro essa variação, se ela está mínima e máxima. E se também ela não está se interrompendo no meio do caminho. Por quê, mecânico? O que acontece às vezes? No meio do caminho, essa variação, essa tensão, ela dá uma oscilada. E com isso, a motocicleta vai falhar. E olha só a surpresa, não vai aparecer no scanner e nem no código de piscada. Então, tu passa o scanner, vai lá, dá o reset na central, faz tudo e não resolve o problema. Por quê? Tem que fazer a leitura do TPS através do multímetro. O scanner também faz. Mas você não precisa do scanner, porque o scanner é uma parada mais cara. Se você sabe de elétrica, como eu sempre falo, você sabe de injeção. Porque o multímetro, ele é o melhor amigo, ele vai te resolver todos os teus problemas, todos, de elétrica e de injeção eletrônica. Então, o sensor TPS, ele vai ter esse parâmetro de 0,5 a 4,7 volts para trabalhar, né? Ali na unidade de sensores, chega o fio vermelho e amarelo, que alimenta os três sensores, MAP, IAT e TPS, e sai o fio amarelo do sensor TPS, que vai informar para a central essa variação de tensão. Então, a central ela vai identificar, mecânico, a variação de tensão que o sensor TPS está sofrendo. Ela identifica se a borboleta está fechada, se está 50% ou se está totalmente aberta, para a condição de passagem de ar, não é isso? Ela vai servir para medir a quantidade de ar e tem o sensor MAP, que vai medir a pressão que passa o ar, a pressão que o ar está passando ali no corpo de injeção. E também tem um sensor IAT, que vai medir a temperatura do ar, que vai para dentro do motor. Através dessas informações, todas elas com variação de tensão, a central ela vai trabalhar com esses valores, fazendo um mapa de injeção específico para aquela injeção. A injeção, ela sempre está se modificando, ela não fica um padrão para a moto funcionar, porque vai depender de pressão, de temperatura, de variação de tensão, do sensor de oxigênio. Todos eles vão trabalhar ao mesmo tempo, informando a central através de variação de tensão, através de variação de resistência. Se varia a resistência, varia a tensão. Isso é uma coisa proporcional. Varia a resistência, varia a tensão. Então, o sistema vai trabalhar dessa forma. Então, mecânica, eu espero que você tenha entendido o que são parâmetros. Parâmetros são valores que você tem que obedecer. Você tem que aprender a fazer a parte mecânica, a parte elétrica, a parte de injeção eletrônica, para você poder fazer um diagnóstico preciso. Se você não souber as três áreas, esquece. Vou aprender só injeção eletrônica, vai salvar a minha vida. Não vai. Vou trabalhar só com mecânica. Você vai ser um cara limitado. Quando você for trabalhar, você tem que trabalhar nas três áreas, mecânica, elétrica e injeção, porque tudo isso dá dinheiro.